fazer silêncio aí. Boa tarde, internautas, boa tarde, Itapipoca, boa tarde ao nosso secretário de Desenvolvimento Agrário de Assis, boa tarde ao Renato, nosso assessor executivo da Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapipoca. É com prazer que a gente está aqui hoje para bater um papo, né? Fazer uma live, discutir com duas pessoas que têm trabalhado muito em áreas diferentes. Um do lado do outro do lado do agricultor, né? A produção. E discutir e debater o impacto da pandemia na agricultura familiar. O que impactou o agricultor familiar, que é uma categoria no Ceará de quase 300 mil famílias. O Itapipoca tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapipoca, é o maior sindicato do Brasil e de trabalhadores rurais. E, então, a razão pela qual é um público importante e que tem tido efeitos na pandemia no Estado e aqui em Itapipoca. Por isso, a gente tem o prazer de convidar e de apresentar esse que é hoje secretário de Estado do Desenvolvimento Agrário, ele que também foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, também foi presidente do Partido dos Trabalhadores e agora cumpre a função, junto com o governador Camilo Santana, de fazer as políticas públicas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural. E aí, queria dar uma boa tarde para o secretário de Desenvolvimento Agrário, Jessé Diniz. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Felipe. Primeiro, agradecer a oportunidade, a partir do seu canal, da sua audiência com o mundo virtual, através da internet, trazer um abraço fraterno, solidário e muito caloroso a você, no momento onde você teve esses últimos dias, não só você, mas todos nós que temos uma referência na política agrícola e agrária desse Estado, uma partida dolorosa nos nossos corações, que foi para a morada eterna, será eternamente o nosso advogado, Antônio Pinheiro. Quantas contribuições deu, seja no enfrentamento das causas trabalhistas, seja na questão agrária. Então, receba inicialmente esse abraço a você e a toda a família. É o Renato. Um grande abraço, Renato, você que muito tem contribuído aí na política do cooperativismo, das organizações, a política da ampliação das possibilidades de comércio justo, comércio local. Então, é uma alegria poder compartilhar com você e com o Felipe esse final de tarde. Que tenhamos as bênçãos dos nossos protetores para termos um bom debate, um bom diálogo. Grande abraço a vocês dois. Obrigado, secretário. E também está com a gente este jovem que é empreendedor da agricultura familiar, tem se destacado não só aqui em Itapipoca, mas no estado do Ceará, como a COAF, que é a Cooperativa da Agricultura Familiar de Itapipoca, que tem desenvolvido um bom trabalho e tem tido a oportunidade, inclusive, de receber do governo do estado, do projeto São José, um projeto importante, que é de abatedouro de aves aqui em Itapipoca, um projeto de mais de R$2 milhões, que em função da pandemia ainda está se concluindo, mas eu tenho certeza que gerará grandes frutos para a nossa cidade. Mas mais do que importante com isso é tentar articular a comercialização da agricultura familiar, da produção da agricultura familiar, que é um dos maiores gargalos da agricultura familiar. Então, agradecer ao Renato, que é assessor executivo, que tem colaborado e organizado a comercialização da agricultura familiar aqui em Itapipoca e em outros municípios da região. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde. Obrigado, Felipe Pinheiro, pela oportunidade aqui de estar participando com vocês desse bate-papo sobre a agricultura familiar e a pandemia, os impactos principalmente, né? Boa tarde também ao secretário de Estado, Jessé Diniz, que está sempre aí na luta, trabalhando junto para desenvolver o Estado do Ceará na parte da agricultura familiar. Mas como estamos tratando, minha gente, de pandemia, eu queria que antes da gente começar esse nosso diálogo e as intervenções do pessoal que está acompanhando a gente aí, também quero desejar a todos aí um bom fim de tarde e que possam ficar com a gente até o final. A gente tem muita coisa para discutir, para conversar, para dialogar, e vocês podem estar participando também aí pelo chat, tá bom? Nós gostaríamos de pedir 1 minuto
de silêncio em respeito às pessoas que já faleceram pelo Covid, por conta da Covid, em especial as pessoas aqui do nosso município de Itapipoca, ao seu pai, que também o Dr. Pinheiro, né, que faleceu dia 29 de maio. Eu gostaria de registrar também aqui um companheiro da gente demais, de luta mesmo, tudo que a gente precisava, ele estava disponível, o nome de esporte, que é o Luiz Gonzaga Muniz, conhecido como Gonzaga do sindicato aqui de Itapipoca. Meu querido amigo Gonzaga. A Nilce, que faleceu também por conta do Covid, uma prima. E também registrar aqui do seu Egberto, né, esposo da dona Nájila, pai da Vanessa. E aí, em nome destes, né, também esse minuto de silêncio a todos os outros que sofreram com a perda de familiares aqui do Covid. Fazer um minuto de silêncio, então. Bom, completamos aí um minuto de silêncio. Agradecer ao som de Bolero de Ravel. A gente faz homenagem a todos os familiares, a todas as pessoas que perderam nesse momento de pandemia, os familiares, amigos, parentes, pessoas próximas, pessoas amadas que nós estamos perdendo por essa pandemia, essa doença que tem afetado não só o Brasil e a Itapipoca, mas o mundo todo, e que nós estamos passando, talvez, de Assis, o momento mais pesado da pandemia aqui na nossa cidade. Parece que em Fortaleza as coisas já se arrefeceram, não tão grandemente, mas há um movimento de queda, mas a Itapipoca ainda tem vivenciado, a cada dia já são 63 óbitos aqui na nossa cidade, já são mais de 1.100 casos confirmados, e nós estamos vivendo aqui não só em Itapipoca, mas na região norte, que inclui-se Sobral também, um processo forte dessa pandemia, e que a gente tem que cada vez mais se conscientizar no sentido de garantir o isolamento social, né? O governador fez um esforço agora de também entrar dentro de Itapipoca para sugerir o lockdown, e, além disso, a gente fazer o nosso dever de que, caso a gente tenha necessidade de sair para alguma questão essencial, usar máscara, usar o álcool em gel, lavar as mãos, para que a gente possa tentar que essa doença, o Covid-19, o coronavírus, possa sair das nossas vidas. E aí eu queria informar que a nossa transmissão está sendo feita ao vivo pela minha página no Facebook, Felipe Pinheiro Itapipoca, pelo portal GBTube, e agradecer ao Gustavo, agradecer a todos que fazem o portal GBTube, pela página do Partido dos Trabalhadores de Itapipoca, pelo PT 13 Itapipoca, e pela página do nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, de Assis Diniz, que estão transmitindo essa nossa live ao vivo. E aí eu já passo aqui para a gente fazer o nosso debate e discutir. Secretário, nós estamos vivendo essa pandemia, o governador Camilo Santana decretou, fez um decreto de isolamento social no dia 20 de março, praticamente coincidindo com a data de São José, dia 19, que inclusive nós não tivemos esse ano a comemoração do dia de São José, uma data importante para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que lança vários programas, várias ações, e isso já se passam já vamos chegar nos 3 meses, já passamos os 2 meses, passamos dos 70 dias, já estamos chegando nos 80 dias, e isso evidentemente impactou na vida de todo brasileiro, cearense e itapipoquense, na vida dos comerciantes, dos estudantes, dos professores, e também na vida dos agricultores familiares.
essa população que bota, essa categoria que bota a comida na mesa de todos os brasileiros. Na sua leitura, qual é o impacto que essa pandemia teve na agricultura familiar? Qual é a sua leitura sobre isso? Qual é a sua leitura da pandemia que atravessa o Brasil e, principalmente, na sua leitura sobre o impacto nessa categoria que você trabalha, que é a agricultura familiar? Felipe, perfeito. Você fez uma abordagem, eu acho que ela ajuda a uma compreensão desse momento. Mas antes eu quero pedir e rogar aos nossos protetores, os padroeiros de Itapipoca, Nossa Senhora das Mercedes e São Sebastião, que nos abençoe. O lockdown que hoje o governador teve a consciência, sob a orientação e a supervisão do comitê científico, dos infectologistas, dos especialistas, que levou a várias cidades do interior, 7 cidades mais precisamente, principalmente Itapipoca. Ficar em casa hoje não é apenas uma palavra de ordem, é um mecanismo de proteção das pessoas, da vida, porque a economia se resgata, a economia se regue. Se nós for imaginarmos, o nosso país já quebrou 3, 4 vezes. Então, não estou querendo que o país quebre, mas a vida deve estar em primeiro lugar. E nós estamos exatamente no dia 20 de março, ao dia que foi decretado o primeiro isolamento social. Nós estamos nesse período em trabalho home office, mas nós não paramos. Uma série de iniciativas. E a economia da agricultura familiar ela tem um impacto muito grande. Embora não esteja no decreto a proibição da atividade da agricultura familiar, mas ela, de certa forma, acaba sendo impactada por 2 razões. A primeira delas, Felipe, é que nós estamos com uma das melhores safras. Você foi secretário executivo que deu uma enorme contribuição ao desenvolvimento agrário, na elaboração, na formulação e na execução das nossas políticas. Então, você sabe o que representa uma safra como essa que nós tivemos, onde crescemos 12,96%, mais de 639 mil toneladas a mais. Né, secretário? Choveu bem no estado, né? Nós tivemos, quando diz, isso é fruto de uma boa safra, é verdade. Aliás, de uma boa quadra invernosa, eu digo é verdade. Mas antes dessa boa quadra bem distribuída, com chuvas regulares, a gente precisa acreditar a 3 fatores. O primeiro deles, Felipe e Renato, que está conosco, o governador, quando adotou a política de mecanização da agricultura, que você, Felipe, foi um dos artífices desta política, na sua concepção, possibilitou a entrega de 184 tratores ao estado do Ceará. São 900 implementos. Isso possibilitou que nós dessemos escala para a nossa produção. Quando você chega com o programa Hora de Plantar e distribui no período correto, lá em dezembro para o Cariri, janeiro e fevereiro para as outras regiões, e disponibiliza o que nós entregamos em tonelada de milho, de feijão, de palma, de maniva, nós criamos uma capilaridade para contribuir. E quando a Emater se dá assistência técnica a mais de 69 mil trabalhadores, esse conjunto de fatores acaba contribuindo para que, com a chuva, com a regularidade, com a regularização do inverno, a gente tenha uma boa safra. E isso fez com que tivéssemos, na agricultura familiar, um impacto, porque eu estou sem poder vender na feira, o meu produto ficou um determinado tempo na roça, aí eu fui apanhar, eu fui colher, e ele está armazenado. E isso fez com que nós tivéssemos que buscar elaborações, buscarmos iniciativas criativas, inovadoras, e é exatamente do ponto de vista da inovação, do uso correto dos insumos tecnológicos, que nós olhamos para frente. Quando você imagina, numa super safra dessa, não poder comercializar, a gente vê, hoje, a agricultura familiar tem o queijo, o leite, a galinha, o carneiro, ou seja, tem um conjunto de produções que precisa ser comercializado. E é para atender a este público que nós criamos e estruturamos todos os elementos da agricultura familiar. E quando nós pensamos, Felipe, em ter mecanismo e estrutura para isso, é criar
o comércio criativo, buscar que ele seja seguro, que não coloque em fragilidade e vulnerabilidade as pessoas que estão envolvidas nela, mas principalmente que a gente aí tenha uma condição de arrecadar e produzir. Teve o impacto? Teve. Nós estamos minimizando? Estamos, até mesmo porque com este impacto, o governador Camilo Santana teve 5 iniciativas extraordinárias. Somente um governador que tem um compromisso, que tem um programa de governo, que tem iniciativa e sensibilidade, foi capaz de gerar uma segurança e uma tranquilidade. A esses mais de 80 dias que estamos em casa, o governador possibilitou aos consumidores de até 10 metros cúbicos de água e esgoto da CAGES, 250 mil beneficiários, aos usuários do CISA, mais 123 mil famílias atendidas. Falando, só um parênteses, secretário. O CISA é o público prioritário da agricultura. Exclusivamente da agricultura familiar, exatamente. Por isso que eu fiz esse recorte. Foi uma iniciativa, inclusive, do deputado Moisés Braz, na Assembleia, que fez uma emenda e que foi incorporada essa emenda, para que o CISA estivesse incorporado. Quando nós olhamos para os estudantes da rede pública, o governador atendeu 423 mil jovens com um cartão de R$ 80 para a economia, o dinheiro circular no bairro, na cidade e movimentar a economia local. Quando nós olhamos para a Coelce, o governador, a quem tem até 100 quilowatts de consumo, também zerado as contas. Quando olhamos para o gás butano, são 250 mil gás distribuídos, ou seja, com critério, acompanhado, dentro de um comitê, dentro de uma política, que não é para fazer distribuição gratuita, mas para aquelas pessoas que mais necessitam, que têm uma necessidade. Quando nós pegamos, concatenando uma coisa com a outra, a gente vai verificando que o impacto da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, não foi mais avassalador, porque aqui no Ceará nós tivemos uma proteção com 3 hospitais dedicados exclusivamente para recepcionar, foi criado mais de 500 leitos de UTI, foram adquiridos insumos e distribuídos não só para a capital, mas para todo o estado. Luva, máscara, protetor facial, tudo isso possibilitou que nós chegássemos a uma condição de garantir que o nosso procedimento estivesse para proteger a vida. No Ceará, você diz, mas tudo isso, mas é o estado que teve mais casos. Não, aqui é o estado que mais faz o teste. O teste é para verificar o procedimento adequado nas políticas que vão sendo constituídas. Então, esses elementos corroboram com a necessidade de termos uma visão de sociedade, uma visão humanitária, fraterna, solidária, de proteger a vida. Economia, a gente corre atrás e busca no outro momento. Nesse momento, nós temos que salvar a vida. E são estes os instrumentos que nós precisamos olhar com carinho. Nós, nesse momento, fomos trabalhar o Portal da Agricultura Familiar, criando um instrumento para que o agricultor possa se cadastrar. E o portal, Felipe, ele é muito importante, Renato, porque ele vai ter 3 etapas. O primeiro momento é o cadastro do agricultor familiar. O segundo momento é o selo da agricultura familiar que nós vamos conceder para cada agricultor, identidade própria dele com a sua DAP. E o terceiro é a rastreabilidade desse produto. Entregando este produto, nós temos convicção que nós vamos oportunizar a quem produz e a quem comercializa esse encontro de demanda e oferta. Criamos um chat de diálogo para você que nos acompanha, você internauta. Só na SDA nós tivemos mais de 630 visitas nesses últimos 30 dias, na Emater são mais de 960, ou seja, nós, com mecanismo de diálogo e de acompanhamento, estamos chegando mais perto desse agricultor, porque isso não é modismo, isso não é coisa momentânea. Essas ferramentas, elas estão chegando e chegarão para ficar permanentemente na nossa vida. Quando nós olhamos ainda com a perspectiva da busca do comércio entre a agricultura familiar e os seus produtos, nós vamos encontrar os deliveries, os drive-thru, nós vamos encontrar as feiras virtuais que deram condições de ampliar a capacidade de arrecadação e de venda. São as mais diferentes experiências que nos levam a crer que, neste momento, o que está sendo feito é para consolidar. E eu conclamo, Felipe,
aí o sindicato, que é tão atuante, as cooperativas tão bem estruturadas, tão organizadas, que possa iniciar as feiras de deliveries, potencializar, e não tenham medo, pode fazer errando. Eu lembro quando começou lá em Quixeramobim, ou em Maranguape, ou em Mombaça, ou em São Benedito, os erros eram grotescos. Mas aí foram aperfeiçoando e hoje pegaram um ritmo, colocaram a roda para rodar e estão dentro de uma dinâmica extraordinária. E é exatamente isso que nós queremos, fortalecer e ampliar os ciclos e, principalmente, garantir sustentabilidade, fazer com que esta superprodução que nós tivemos por causa deste inverno, desta quadra invernosa, ela dê geração de renda, dê sustentabilidade, possa estar fazendo com que a ocupação se transforme em dinheiro no bolso do agricultor familiar, meu querido Renato e Felipe Pinheiro. Obrigado, secretário, pela primeira fala. E você já nos colocou aí muitas questões que a própria secretaria já está desenvolvendo e iniciativas novas, como o delivery de feira, né? Quer dizer, a entrega a domicílio aí, para quem não sabe o bom inglês, da produção da agricultura familiar. Mas eu queria aqui, antes de passar para o Renato, falar aqui dos nossos internautas, mandar um abraço para a Ielita Gomes, para o Castro Júnior, para o Roberto Douglas, para a Jacinta Souza, para o Everton Bruno, para a Mirlene Oliveira, para a Antônia Alves, para o Fernando Andrade, para a Thelma Nunes, para a Dona Neide da Betânia, um grande abraço, Dona Neide, para o Carlos Eduardo, para a Girlene Teixeira, para a Isabel Cristina, para a Eila Martins, o Marcos Ferreira, a Antônia Carina, e para o vereador Zé Marques, para o vereador Renan Barroso, para o vereador Pedro Neto, para o vereador Roberto Motos, para a vereadora Esla. Esses 5 vereadores que integram a oposição de Itapipoca e que estão mandando um abraço, assistindo a nossa live e que já estão convidando também para participar, assistir. Logo mais também vai ser transmitido através do nosso canal no Facebook, a sessão da Câmara, onde eles vão discutir, debater a pandemia aqui em Itapipoca. Então, já faço o convite a todos. Renato, o secretário de Assis colocou uma série de questões aí de iniciativas positivas, no sentido de até fico contente, secretário, e dou os parabéns pelas iniciativas que a SDA vem desenvolvendo. A gente que tem, assim, recebido, eu que perdi um pai, mas não só por isso, mas a gente tem recebido uma enxurrada de notícias ruins, né, de um negativismo muito grande, né, e parece que não há nada de luz na nossa frente, né, mas o que você nos coloca acaba nos alegrando, nos confortando, mas eu também já vou sendo aí duro com o Renato e na perguntando, Renato, e a cooperativa está de vento em polpa, sofreu com a pandemia, está vendendo. Eu falo dessa cooperativa como iniciativa importante no estado do Ceará. Eu que participei desse processo, o secretário falou, ele também sabe disso, o Sindicato dos Trabalhadores sabe que talvez o maior problema da nossa agricultura é a agregação de valor, tirar o intermediário na venda, porque fica o lucro com o intermediário, com o atravessador, e fazer a venda direta talvez seja uma das coisas mais importantes para a agricultura familiar, para que a grana, o recurso, a renda da produção agrícola fique lá no agricultor familiar que produz. E a cooperativa está dando um exemplo disso. Renato, qual é a sua leitura aí sobre a pandemia na cooperativa, nas vendas e na agricultura familiar? Boa tarde, Felipe, mais uma vez. Infelizmente, com a pandemia, não tem como ter muita novidade, né? Os preços são inúmeros economicamente. E os prejuízos piores, claro, são os entes queridos da gente, da família da gente, os mais próximos da gente, que estão partindo dessa vida para o encontro do pai, né? Mas quero dizer, Felipe, que assim, algumas pessoas estão assistindo a nossa live, tem dificuldade no entendimento. E a agricultura familiar é o quê? É o agronegócio, é o agrobusiness, né? Você fala agricultura familiar, em termos conceituais, nada mais é do que uma agricultura que é feita por família, que não emprega pessoas. A mão de obra é a família, é o pai, a mãe, é os filhos, que trabalham na labuta todo dia na agricultura. Então, essa é a agricultura familiar, entendimento por lei. Entendido também por lei aqui do governo federal, que estabeleceu no ano de 2000 essa legislação nova
do entendimento do trabalho com os pequenos. Então, o governo passou a trabalhar e entender os pequenos como agricultores familiares, porque sabe que nossos avós sempre trabalharam na agricultura usando a mão de obra familiar, o pai, a mãe e os filhos. Essa agricultura familiar representa, né, no Brasil, 70% da base alimentar de todo o Brasil e América Latina, inclusive, com dados pesquisa da FAO, né, apresenta que a América Latina e o Caribe, 70% da produção alimentícia e do consumo das famílias nesse país, a base é a agricultura familiar. Se a agricultura familiar, já tem até um ditado, né, que diz que a agricultura familiar não planta, o povo da cidade não come, e é verdade. Então, essa alimentação, a base é a agricultura familiar. E essa agricultura familiar, a cada ano que passa, ela vem se desenvolvendo mais e vem se organizando em forma de cooperativas. E aqui em Itapipoca não é diferente dos demais municípios, né, Felipe? O Felipe, quanto o governo passado, aqui do município de Itapipoca, de passagem do governo do PT, na pessoa do Felipe Pinheiro, do doutor Dagmar, esses dois entes queridos da nossa terra, que impulsionaram a criação da COAF, a Cooperativa da Agricultura Familiar, no município de Itapipoca. Essa cooperativa, hoje, ela tem 110 sócios. Né? Esses 110 sócios trabalham exatamente com a produção de polpa, de frutas, né? Com registro no mapa, tudo legal, tudo direito, tudo como manda a legislação. Essa cooperativa, ela tem, né, secretário? Ela tem uma comercialização, tem um fluxo, ela tem comercialização. O principal foco da comercialização ainda é a merenda escolar, né? Os agricultores vendem sua produção para a merenda escolar e os principais produtos são a banana, a polpa de fruta, o bolo e o pão. Nós temos vários apoiadores dessa cooperativa que iniciou com o trabalho na gestão passada, na gestão municipal. Eu tenho que enfatizar a gestão municipal porque, de fato, essa gestão fez a diferença no município de Itapipoca. Eu acredito que a próxima gestão também contribuirá bastante nesse trabalho. Né? A gente tem uma esquerda forte no município de Itapipoca e essa esquerda forte vai voltar ao poder novamente, eu acredito, e nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que a gente iniciou. Né? Nós temos, com a pandemia, infelizmente, como o foco da cooperativa é a comercialização para as prefeituras, por conta de um Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido mundialmente como PNAE, né? Uma legislação também que ampara o agricultor familiar, que é a legislação que garante que 30%, pelo menos 30% dessa merenda seja comprada de agricultores familiares. Isso nada mais é do que o reconhecimento da agricultura familiar como categoria. Essa é uma conquista também do governo da esquerda, do governo federal da esquerda. Né? Essa de 30% da agricultura familiar não é à toa. Por que 30% da agricultura familiar? Exatamente por conta da segurança alimentar. Então, em todo o planeta, se trabalha hoje as questões de segurança alimentar. O alimento vem de onde? O primeiro colocado sobre a rastreabilidade, e o secretário também, nessas novas estratégias, porque com a pandemia, a gente não é que está reinventando a roda, é que os agricultores familiares e as cooperativas e o governo do Estado estão melhorando e aperfeiçoando o sistema de comercialização, que para nós era muito defasado. Essa ideia de você fazer uma videoconferência, né, era uma coisa assim, não, só os grandes pais, grandes empresários, só acontecia quando era o povo aqui do Ceará com o povo ou de São Paulo, ou de outros continentes europeus, mas agora é um cotidiano. Ficar em casa hoje é uma responsabilidade não só do município, mas ficar em casa é uma obrigatoriedade, não por ter uma lei ou ter alguém mandando você ficar em casa. Tem que ser assumido por cada um de nós brasileiros, cada um de nós itapipoquenses. Você ficando em casa, a gente garante que essa bendita curva não cresça, que é o que não acontece aqui no município do Itapipoca, infelizmente. A curva não dá trégua, ela continua ascendente. Nós temos aqui no município do Itapipoca 60 óbitos, 60 mortes de pessoas conhecidas da gente, que fazem falta hoje, vão fazer falta no futuro, no desenvolvimento do município de Itapipoca, sem dúvida. E sem falar entes queridos de família, filhos, pais, mães. Essa semana a gente, infelizmente, teve, porque o pessoal dizia, não, mas o Covid só vai pegar as pessoas idosas. Não, pegou uma jovem, né? Pegou mais uma jovem. Já tinha pego um jovem e essa semana pegou uma jovem aqui no município de Itapipoca. Então, a importância da gente ficar em casa. Mas, em se tratando do tema cooperativismo, agricultura familiar,
A gente tem perdas, sim, secretário. Infelizmente, a nossa produção não tá sendo vendida, as escolas estão paradas, como o nosso público principal são as escolas, a Prefeitura de Itapipoca não está comprando, a Prefeitura de Itapipoca está organizando uns kits para comercialização desses produtos. Esses kits não incluem a agricultura familiar. Foi feita uma nova licitação, e essa licitação só para empresas, excluindo as cooperativas desse processo. Isso é um pouco ruim para a gente, mas a gente sabe que hoje pode ser uma questão duvidosa, mas a gente acredita, como você mesmo colocou, secretário, que o futuro é bastante promissor. E a gente agradece, né, esse desenvolvimento do cooperativismo do Estado do Ceará também ao governo do Estado, à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, ao Programa São José, né, ao Felipe Pinheiro, que está aqui, a você, de Assis, que hoje está no comando da Secretaria, pelo abatedor de água. O Felipe havia colocado aqui que o município recebeu um abatedor de água na ordem de R$2,5 milhões. E esse abatedor de água vai mudar um pouco a estrutura do município. A expectativa da cooperativa e da diretoria da cooperativa, de Assis, é que a gente possa, em 5 anos, a gente possa ter 2.000 famílias filiadas a cooperativas e produzindo água. 2.000 famílias. A gente sabe também que no município de Itapipoca o consumo de água é elevado, né? A carne é mais barata, né? Com informações obtidas na DAG alguns anos atrás, quando a gente iniciou a estratégia de campanha para obter o abatedor de aves, que hoje é quase uma realidade, a gente descobriu que aqui no município o consumo de aves é 300.000 aves por mês. 300.000 aves são consumidas por mês no município de Itapipoca. E esse dinheiro dessa comercialização vai para onde? Essa é a grande pergunta que a gente fez aos nossos cooperados, sem dúvida. Esse dinheiro vai para a indústria, pessoas que já têm o suficiente, né, que já têm outras demandas. Então, a ideia é justamente o município, em 5 anos, produzir sua galinha, não precisar mais comprar aves de fora. Para isso, a cooperativa desenhou uma estratégia. A primeira estratégia, obviamente, é o abatedor. Não dá para comercializar aves, nem no programa da merenda solar, nem no município, fora do município, sem a gente ter a garantia que o produto é de qualidade. A cooperativa já trabalhou com abate de aves? Já vendeu para a merenda escolar? Já vendeu para o programa de aquisição de alimentos? Já. Agora, nós tivemos vários problemas por conta de padrão, de peso de galinha, padrão do tamanho da galinha, do tempo da galinha, que a gente sabe que essa galinha, como todos os produtos da agricultura familiar, eles são livres e isentos de agrotóxicos, né? E é um produto de qualidade. O bolo da agricultura familiar não recebe nenhum tipo de aditivo químico para garantir mais tempo de prateleira, né? Não tem antimofo e não tem nenhum outro tipo de aditivo. É um produto 100% de qualidade. Então, por isso que o Estado em si, falando de governo federal, né, do SAM, que é justamente a segurança alimentar, priorizou a agricultura familiar e a gente tem recebido essa valorização através dessa lei dos 30%. E a gente não vai perder. Então, para a gente vender, que é o mínimo, para a gente poder vender mais, viu, para quem está assistindo, para a agricultura familiar poder comercializar mais para os municípios e fora do município, tem que atender às normas e padrões sanitários, né, para garantir a qualidade do produto. Essa qualidade do produto vem exatamente de como tu está cuidando, que começa desde o pintinho, né? Como é que você está cuidando do pintinho, quanto tempo o pintinho leva até chegar na fase adulta para ser abatido, né? A qualidade do ovo, o que essa galinha está comendo para produzir esse ovo. Então, tudo isso é levado em consideração. Essas 2.000 famílias, ao longo de 5 anos, elas têm um mínimo. A cooperativa estabeleceu um critério que será, no mínimo, 50 aves por família e, no máximo, 500 aves por família por mês a produção, para poder outras pessoas entrarem na cooperativa, iniciar esse padrão de produção de aves e também participar da fatia do mercado. A gente não quer, dentro da cooperativa, que sejam 10 pessoas produzindo 10.000 aves, dessas 300.000, que é o objetivo da cooperativa em 5 anos, né? 10 pessoas produzindo 10.000 aves. A gente quer que todos possam ter as mesmas condições de produzir e garantir que essas aves sejam comercializadas a um preço justo no mercado
e aí vale ressaltar que a ave caipira, produzida pela cooperativa, ela tem um tempo de maturação de pelo menos 90 dias. Né? E, para quem não sabe, as galinhas de granja, né, que a gente comumente compra na feira, né, ou no supermercado, já abatida, feita em cortes especiais, essa galinha é no máximo 45 dias, ela já está indo para o abate, ela é criada em confinamento, né? Ela nunca andou na vida dela, a galinha nunca viu um beijo para comer. Então, não é que a carne não seja saudável, né? Essa carne da galinha de granja. Ela pode ser saudável, ela é saudável, mas não é tão quanto a galinha caipira, que ela tem menos estresse no processamento e é uma alimentação mais sadia, rica com proteínas, vegetais. E a gente tem uma estratégia desenhada também, secretário, de estruturação da cadeia produtiva para a gente garantir um custo menor. Porque hoje a galinha caipira ela é vendida entre 12 a 16 reais o quilo da galinha caipira. Ou, como a gente compra aqui na porta da casa da gente, por agricultores ou na feirinha, na unidade, a 30, 35 reais a unidade da galinha. Com a cooperativa, a gente quer padronizar entre 1 quilo e 800, 2 quilos e 200 a unidade da galinha, né? E que essa galinha possa ter essa qualidade, né, por conta de sua alimentação e seu período de vida. Essa galinha vai ter um custo menor, ela vai poder ser vendida mais barata para que todos do município de Itapipoca tenham acesso a uma carne de qualidade. Ah, Renato, mas aí a gente vai perguntar aí, como é que a cooperativa vai fazer esse milagre? Esse milagre a gente já fez um laboratório aqui dentro da cooperativa, com parceiros da gente. A gente tem um outro produto aqui no município dos Três Climas, que é a mandioca. A mandioca é produzida no litoral do município de Itapipoca e é produzido demasiado. Os mandiocultores estão reduzindo um pouco sua área plantada porque o principal produto da mandioca é a goma e a farinha e não tem tanta saída, né? Os períodos irrigados também estão produzindo com um custo menor, então não tem tanta saída. Então, a ideia é que a gente possa transformar essa mandioca, o caule da planta e sua folhagem, em carne de galinha. E aí é uma produção que, teoricamente, a gente vai atender 2.000 famílias com a ave e mais outras 2.000 famílias de produtores de mandioca. Então, essa cadeia que está sendo desencadeada por conta do abatedor, que é um investimento do governo do Estado, uma política do Estado, a gente vai ter aí por volta de 5.000 pessoas em 5 anos sendo beneficiadas diretamente por conta do abatedor de aves, por conta da estratégia desenhada pela cooperativa em parceria com o governo do Estado. Hoje nós estamos parados com a venda, né, pensando nessa estratégia, vendendo pouco, inclusive quase nada, né, e quando a gente não vende, por exemplo, a gente tem as polpas que são produzidas, estão armazenadas, a gente está deixando de ganhar dinheiro, né? Os agricultores estão deixando de ganhar dinheiro porque estão pagando para manter a polpa lá. E a gente sabe que todo produto que não gira o estoque, toda empresa que não gira o estoque é sujeita ao prejuízo, e a gente não vai perder os produtos que estão lá nos agricultores. Então, a cooperativa está gastando um pouco do seu capital, que era para investir nesse propósito da agricultura familiar, para segurar a produção que temos até passar o período da pandemia. Então, a gente está torcendo que chegue logo essa bendita vacina e a gente possa resolver esse problema e iniciar esse processo promissor que é de ave caipira no município de Itapipoca, para o governo do Estado. Felipe, Renato, me permita. Eu só queria dizer, Renato, o secretário, que o Renato, se ele vender galinha como ele fala, ele vai vender muita galinha pela frente. Obrigado, Renato. Brincadeira, mas... As 3 visitas que eu fiz com o Renato, eu fiquei maravilhado, porque ele vende muito bem o que ele faz. Então, está de parabéns. Parabéns, Renato. Agora, Parabéns. eu queria, Renato, ao tempo que lhe parabenizo, dialogar com o que você falou sobre a agricultura familiar, a visão conceitual, metodológica. O conceito de agricultura familiar realmente é este que você elencou, dessas principais questões. Mas eu quero colocar 2 questões. A primeira, Renato, Felipe, você foi um dos responsáveis na nossa secretaria, quanto secretário executivo, para a concepção e execução de 3 grandes políticas. Eu vou falar do Paulo Freire e do São José, para corroborar com uma visão que eu defendo sobre o conceito de agricultura familiar.
Ao longo de 8 anos, o governador Camilo Santana terá investido com o projeto São José 3, 522 milhões. O projeto São José 4, que vai começar a qualquer momento, 750 milhões. O projeto Paulo Freire, mais 350 milhões. Só desses 3 projetos, desses 2 projetos, com esses 3 valores, nós vamos ter 1 bilhão e 560 milhões. E eu não estou falando das demais políticas, eu estou falando de 3. Se nós não compreendermos que precisamos estruturar, que na relação entre o processo de organização, o fomento, a modernização, o melhoramento da produção para a comercialização, nós não vamos dar a dimensão econômica à agricultura familiar. Ela não poderá ser tratada exclusivamente como uma política de assistência, de pequenininho, de coitadinho. Muito pelo contrário. Felipe, você é um dos grandes responsáveis pelo volume de recursos que nós aportamos nos projetos aí em Itapipoca. São 10 milhões e 400 mil reais. Deste, nós temos a agroindústria de avicultura, que o Renato acabou de falar, nós temos a polpa de fruta, a agroindústria de polpa de fruta, nós temos projeto de mandiocultura, nós temos casa de farinha. Quando eu pego tudo isso, não é razoável que essas atividades não sejam potencializadas para que incremente e agregue valor. Eu preciso que o agricultor familiar ele tenha no seu horizonte uma visão de uma planilha de custo. Quanto é que custa a mão de obra dele? Quanto é que ele custa para produzir insumo para os seus, no aviamento, por exemplo, da avicultura? Quanto é o capital de giro e qual é a taxa de lucro? É desta dimensão que nós precisamos olhar para promover não só o abastecimento das nossas cidades, nós precisamos ver como é que nós vamos trabalhar para ampliar a geração de renda, para ampliar a nossa presença no PIB da nossa economia, ampliar a arrecadação através de novos impostos, para garantir que a política do desenvolvimento agrário na agricultura familiar tenha sustentabilidade, tenha longevidade, que a gente faça discussão sobre a sucessão familiar. Quando nós olhamos para esta dimensão, nós precisamos ter um conceito. O conceito é trabalho em família, com os pequenos, mas estruturado, organizado e pronto para promover o desenvolvimento integral das pessoas. Porque o produto da agricultura familiar tem algo que não existe em nenhum outro produto, que é a identidade do simbolismo de ser artesanal, de não usar agrotóxico. Numa prateleira de supermercado, em qualquer gôndola, uma muriçoca passando por aqui, em qualquer gôndola de supermercado, se tiver um produto industrializado e outro da agricultura familiar, este da agricultura familiar, as pessoas vão direto para ele. Este da agricultura familiar, as pessoas vão, mesmo que ele possa custar um pouco mais caro, mas este apelo, esta marca registrada, porque o Renato disse, 70% de tudo que produz, que está na mesa das grandes cidades, das pequenas, da média, sai da agricultura familiar. É verdade. Agora, precisamos que na escala de produção a gente possa agregar valor e desenvolver integralmente esse ciclo de produção. E eu vejo isso numa naturalidade de quem quer buscar a ampliação e a nossa participação dentro de mercados, os mercados locais, regionais. Quando nós falamos de chat de diálogo que nós criamos, quando nós falamos das feiras virtuais, dos delivery, quando nós falamos do portal, nós estamos falando em conforto, porque são estruturas que vai agregar e possibilitar a médio e longo prazo que essas famílias se desenvolvam, gerando renda e alternativa para o conjunto das suas organizações associativistas. Obrigado, secretário. Obrigado, Renato. E, na verdade, eu acho que é isso mesmo, né? Assim, essa impressão de que a agricultura familiar é um espaço para a gente pobre e a política da agricultura familiar é política assistencial, isso é coisa do passado. Na verdade, a agricultura familiar que coloca 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, ela tem cada vez mais que a tecnologia entrar dentro dela para que a gente possa se desenvolver e criar os canais
de modernização, de agregação de valor, e a essa iniciativa que o secretário já está apoiando através do Projeto São José e de outros projetos, das agroindústrias, quer dizer, de agregar valor, os produtos da agricultura familiar serem beneficiados para chegar já direto na mesa do consumidor, na prateleira do mercado, na prateleira da bodega, e as pessoas, o consumidor final possa comprar. Seja através da cooperativa da agricultura familiar na merenda escolar, ou compra maior, seja nas feiras da agricultura familiar que existem também em diversos municípios, e aqui em Itapoca também, para que a gente possa realmente dar valor a este grande parceiro, e o agricultor familiar também ser um parceiro da economia local. Itapipoca, que é vista como um município que tem o seu comércio pujante, um comércio forte, mas também que tem uma presença forte da agricultura familiar, porque é a terra dos 3 climas. É a terra onde produz peixe lá na praia, produz fruta, banana lá na serra, e produz o animal, o pequeno animal, seja o cabrito, a galinha, no sertão, enfim. Mas produz Felipe, muito mais coisa. Brincar? Só põe exemplos que eu estou colocando aqui. Diga, secretário. O Jerônimo, eu era presidente, o Jerônimo era o tesoureiro da CUT, ele chegava dizendo que Itapipoca era a cidade de 3 climas, eu disse, realmente é a cidade maravilhosa, quente, muito quente e insuportável, ele ficava pé da vida, o Jerônimo. Não, mas tem a nossa serra é fria e a nossa praia, rapaz, é muito... Enfim, não. Queria agradecer aqui aos internautas, o Israel Marinho, a Maria das Graças, a Fátima Lima, ao Matheus Moreira, a Tassiano Santos, a Claudiana Silva, a Gleiciane Teles, ao Wagner Freitas, ao Josa Filho, um grande abraço, o Robertinho Marques, o Raimundo Santos, que eu acho que é o pequeno, a Maria Oneide, ao Jerônimo Nascimento, ao Samuel Dias. E o Samuel Dias já faz uma pergunta, secretário, eu já vou colocando aqui, um pouco mudando de assunto, porque, evidentemente, as políticas públicas, e em especial a agricultura familiar, você tem feito um trabalho importante, mas as políticas públicas dependem de toda uma conjuntura de Estado. O governador Camilo Santana, inclusive, falo isso, porque foi secretário do Desenvolvimento Agrário, é conhecedor da agricultura familiar, foi quem inaugurou a secretaria que hoje foi ano passado, imagino, teve os seus 10 anos, e o governador foi quem inaugurou a secretaria, e queria mandar um abraço para ele, porque ontem foi o aniversário dele, mandar os parabéns para o nosso querido governador, que foi secretário do Desenvolvimento Agrário, e que tem coordenado junto com você essa política, e ele que é bem conhecedor disso. Mas, evidentemente, as políticas públicas, elas dependem de um conjunto de coisas, e nós vivemos num Estado federativo, onde existe um pacto federativo de município, Estado e União. E nós estamos vivendo uma crise sanitária, e nós falávamos disso, a crise da pandemia, da crise do coronavírus, mas parece que nós estamos vivenciando também uma crise política que nos afeta bastante. E o Samuel pergunta, boa tarde, diante de todos os ataques do governo federal, que tem como projeto beneficiar os mais ricos e negligenciar qualquer tipo de ajuda aos pequenos agricultores, quais os movimentos para tentar conter os avanços desse governo destrutivo, que com certeza atinge a agricultura familiar? É a pergunta do Samuel, mas eu também já coloco para você, secretário, para você fazer um balanço aí. Que crise é essa? O Brasil vai superar essa crise? A democracia corre perigo? Nós vamos vivenciar mais um impeachment no Brasil? Ô, Felipe, Samuel, eu sou defensor da tese de que nós estamos caminhando para um golpe dentro do golpe. O governo Bolsonaro já é fruto de um golpe, é fruto de uma fraude eleitoral das fake news. Ela resultou no avanço da direita e do fascismo no Brasil. Eu, quando escuto alguém dizer e falar, nós estamos nas manifestações, quem é contra ou quem é a favor do governo, isso é balela. Não se trata de ser contra ou a favor, até mesmo porque esta é uma síntese que a democracia possibilita. As manifestações que são patrocinadas pelo grupo do Bolsonaro são manifestações eminentemente fascistas. Elas não pregam a democracia.
não é manifestação de apoio a um governo. São manifestações que levam, em tese constituída a cada momento, para a ruptura institucional e uma ditadura. O que está se apresentando é um governo eleito, separado de 3 funções públicas, o legislativo, o executivo e o judiciário, eliminar 2 e ficar só uma, a presidencial ditatorial. O fascismo que se avança e se manifesta na defesa do AI-5, quando você imaginou o que representou o AI-5, é tanta imbecilidade de alguém que diz: não, nós estamos defendendo a democracia contra os esquerdopatas, contra os esquerdistas, contra os comunistas. Ora, veja bem, o que se trata do AI-5, senão o cerceamento de todas as liberdades. Foram fechadas Câmara, foi fechado o Congresso, o governo do Estado sofreu intervenção, a imprensa sofreu intervenção. Nós tivemos o pior momento da história desse país, com o fechamento dentro dos quartéis e dos porões, onde a tortura era a regra. Então, o que está se falando desse grupo é a defesa disso. Isso não é democracia, isso é fascismo. E contra o fascismo nós não temos que recuar, nem tampouco ter receio. Nós temos que caminhar, porque se essas políticas que nós conseguimos na elaboração dos últimos governos do Lula e da Dilma, que avançou na qualidade de vida, Felipe, eu estou hoje, Renato, com uma camisa do SUS. Vou até pedir permissão para mostrar um pouco essa camisa aqui para vocês. Essa é a camisa. Eu estou com essa camisa do SUS porque, se nós não tivéssemos essa rede SUS estruturada e organizada nesse país, nós teríamos tido um processo avassalador de morte. Esse país não teve, não é 30 mil, não, teria passado de 100, 200 mil se não fosse a rede SUS. Hoje, nós sabemos o que representa o impacto o descaso do governo, e nós precisamos compreender que isso aconteceu não só na saúde, na agricultura familiar, na política das tecnologias sociais, dos PA, leite, de alimentos, compra direta, distribuição simultânea. Nós assistimos, ao longo desses últimos meses, algo estarrecedor, algo estranho acontece no nosso país. Não é razoável que o ministro da Cultura venha reproduzir o que foi o ministro nazista da Comunicação. Não é razoável que a ministra da Cultura vá às televisões proclamar a defesa da tortura, como foi o da Regina Duarte. Não é razoável que o ministro da Educação dê falas grotescas contra o Supremo. Quando nós falamos de autoridade, estarrece, mas é mais estarrecedor quando, em frente ao Supremo, no ritual macabro, vai uma seita da Sarah Winter defender o fechamento, todo mundo reproduzindo o que foi a Noite das Tochas no fascismo, que tocou fogo em biblioteca, que invadiu, matou e queimou vivo milhares de judeus na Alemanha. Aí vem um presidente para tomar leite. Leite representa a purificação do regime fascista que foi proclamado pelo Hitler na Alemanha. Então, nós estamos num caminho da barbárie, nós não podemos ceder, recuar, a luta é contra o fascismo, não se trata de estar a favor ou contra do governo, até mesmo porque isso faz parte da democracia, a tese, a antítese, a síntese, a eleição, a renovação dos poderes, isso faz parte desse ciclo democrático. Não faz parte é você ter, a todo momento, a todo instante, dizer: vamos fechar Congresso, vamos fechar Supremo, e aí ir para as televisões. Nós estamos defendendo a democracia. O que está sendo investigado pelas fake news é fruto de milhões de empresários que financiam a fake news,
para patrocinar. E agora nós descobrimos, nós não, a imprensa, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, foi investigar no portal da transparência e verificou que mais de 2 milhões, não é 2 milhões de reais, não, mais de 2 milhões de anúncios foram feitos em site de pornografia, foi feito em site de fascismo, que patrocinaram fake news. Isso representa, no momento, o que existe de mais perigoso. Nem a ultradireita mais conservadora de qualquer outro país do mundo teve a ousadia de fazer o que a ultradireita brasileira está fazendo. Então, a nossa função, o nosso papel é organizar, estruturar, constituir uma ampla frente, colocar os partidos progressistas, democratas, socialistas, comunistas, os católicos, cristãos, todos no propósito da defesa da democracia e dos princípios democráticos do Estado de Direito. Obrigado, secretário, pela fala. E eu já queria convidar todos os internautas que estão nos assistindo. Sábado agora, próximo sábado, dia 6/6, às 16 horas, o nosso governador Camilo Santana vai estar falando sobre isso, sobre a democracia, e num debate, uma live também, às 16 horas, do Direito Já. Ele vai debater, o nosso governador Camilo Santana, com o governador do PCdoB, de Flávio Dino. Flávio Dino, e com outras figuras de outras matizes da política, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ex-ministro do STF, Nelson Jobim. Então, convido a todos, às 16 horas de sábado, no Facebook, Direito Já, Fórum pela Democracia. Então, convido a todos para vocês participarem. Já o nosso governador Camilo Santana um pouco se colocando sobre também ele que tem se posicionado nos Twitters e nas próprias redes sociais também sobre essa questão do risco que corremos na democracia. E na segunda-feira, o nosso também governador Camilo Santana vai estar fazendo o debate no Roda Viva, que é um programa da TV Cultura, que é um programa já bastante conhecido, um programa de entrevistas, e também ele vai fazer lá essa entrevista, que é às 22 horas, e eu também convido a todos para participar. E aí já entro, Renato, nós já estamos aqui com 57 minutos da nossa live, e eu já pergunto a você, também já peço para você também já ir finalizando aí um pouco da sua fala, as políticas públicas da agricultura familiar tiveram um grande fortalecimento, talvez aí no período passado, no período Lula, principalmente no período Lula e Dilma, mas principalmente no período Lula, onde foram criados um programa nacional, que você fala do Programa Nacional de Educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos, onde foi criado um conjunto de políticas de fortalecimento da agricultura familiar, que hoje ainda estamos usufruindo. E aí, isso é, evidentemente, um governo federal que está tonto com a democracia, que não sabe, onde tem um ministro da Educação que pede para prender os ministros do STF. Isso deve impactar também, imagino, na sua leitura, nas políticas públicas federais da agricultura familiar. Que impacto pode ter um Brasil ameaçado pela democracia na agricultura familiar, na sua leitura? E aí já peço para você também fazer as suas considerações finais. Tá, então já de antemão agradecendo o espaço, e me colocar aqui, sem dúvida, Felipe, essa instabilidade que vive o Brasil preocupa não só agricultores familiares, grandes empresários, preocupa todo mundo, né? Eles fizeram, a direita do Brasil fez, articulou, junto com o quarto poder, que eu digo que é a comunicação, a imprensa, usou da imprensa para difamar, né? Pessoas ditas da esquerda, né? E fizeram um auê muito grande em cima de um crime que não existiu para impeachment a presidenta Dilma e, a partir daí, começar uma bola de neve para que pudessem eleger uma outra pessoa que nem eles sabiam quem seria no momento, né? E acabou se apresentando um nome, como o PSDB da direita, que era um partido forte da direita, também se contaminou com esse mal da corrupção brasileira, não pôde aparecer no cenário, não tinha nome. E o nome que apareceu foi o Bolsonaro. Eu quero repetir aqui com quem está assistindo a
a gente e dizer que o Bolsonaro não representa, não foi eleito pela maioria dos brasileiros. Bolsonaro foi eleito por 30% dos brasileiros, né? Qualquer site que você for, aparece 46%, mas não são os números totais. Vale ressaltar que 30% da população, incluindo os votos brancos e nulos, não votaram, né? No site da UOL, eu estive pesquisando, pouco mais de 20% da população brasileira não foi às urnas votar, porque a política brasileira caiu no descrédito por conta da imprensa, que fez esse jogo de dizer que todo político, e colocar tudo num balaio só, dizer que todo mundo é corrupto, e não é verdade. Quanto mais o cidadão se afasta da política, mais favorece aos políticos corruptos, aos políticos que lutam pela manutenção do poder pelo poder. Já dizia um colega meu, se você quiser educar, não vá para a política. A política pública não é para enriquecimento. A política pública é para você ajudar as pessoas a se desenvolver, ajudar a nação a se desenvolver, ajudar as pessoas a ter o que comer em casa, ajudar as pessoas para não morrer nesse período de pandemia. A política é feita para isso, não para você estar lá posando de maioral, não para você estar lá se exibindo, não para você estar lá menosprezando a população brasileira. Hoje a imprensa deve estar arrependidíssima do mal que ela causou e está tentando recuperar o erro que ela fez. Bolsonaro só conseguiu 30% do voto dos brasileiros. 30% não foi às urnas e 40% votaram em outros candidatos, né? Então, o Bolsonaro não representa, e o governo dele não representa o Brasil. Infelizmente, caiu na mão dele a presidência da República e a faixa acabou indo para ele, mas infelizmente mesmo. E o restante da população, incluindo os que se omitiram e não votaram, está pagando um preço alto por essa omissão. E aí está todo mundo correndo esse risco e tendo esse prejuízo. Quem votou, quem não votou, e as outras pessoas, os 30% que votaram no Bolsonaro, estão presos dentro de uma bolha. Eu digo que eles estão presos dentro de uma bolha, porque lá eles conseguiram, com o coquetel de fake news, porque aí a gente vê que essa fake news foi exatamente para cada público, foi uma coisa muito bem pensada e intencional. Para o público religioso, tinha fake news pensada para ele, dizendo que a esquerda brasileira, a esquerda no mundo, né, fez isso, fez aquilo, matou, fez a desgraça pior do mundo, né? Para os policiais, a liberação das armas, como disse o meu amigo, né? Em outra fala dele, né? E essa fake news colocou esse pessoal dentro da bolha, e ainda mais, nas fake news de cada classe que eles manipulam, não aceitam e induzem as pessoas a não assistir outra imprensa, a não ser essa que eles estão provocando. Não assista a Rede Globo, não assista a Record, não assista a Band, não assista qualquer outro, pelo amor de Deus, não assista a CNN, porque estão denegrindo a imagem do presidente. Na verdade, o que eles dizem que estão denegrindo é colocando às claras o que ele já fazia há muito tempo, né, com a sua família. Né? Tudo que eles diziam que a esquerda fazia, eles faziam, e faziam muito mais, faziam para beneficiar pessoas que não mereciam. Né? Como é que a pessoa vai para a manifestação de apoio ao governo brasileiro, que hoje é o governo Bolsonaro, que leva a bandeira dos Estados Unidos? Como é que o governo federal entrega a base de Alcântara aos Estados Unidos? Como é que entrega a Boeing, né? A empresa de aviação do Brasil? Isso aí, minha gente, não Renato, eu ia pedindo para tu ir fechando aí. Eu vou encerrar que eu falo, tá, Felipe? Então, eu queria dizer aqui que eu faço parte dos 70% que não votou no Bolsonaro, dos 70%, né, que não apoia o Bolsonaro em nenhuma das políticas, e junto dele, sua equipe de ministros, tá bom? E a agricultura familiar, Felipe, está torcendo que passe essa pandemia para a gente se restabelecer, e nós vamos fazer isso junto com o governo do Estado, já que o governo federal se omite. Vamos fazer isso, não é, secretário? Vamos fazer uma agricultura familiar forte, junto com a Unicat, com os sindicatos, com a Petraes, com todos que estão aqui para ajudar o pequeno. E o pequeno hoje é o agricultor familiar. E nós estamos juntos da agricultura familiar para desenvolver o campo. Muito obrigado pela oportunidade. Felipe, me obrigado, dê 15 secretário. segundos. Antes de você falar, secretário, antes de você falar, eu vou já passo para o senhor. Eu queria agradecer a alguns internautas e ter uma pergunta para o senhor. Por isso que eu peço para falar a dona Esmeralda Montenegro, ao Marcos Antônio, a Rosilane Pacheco,
ao Nonato Barbosa, ao Aloysio Teixeira e ao Wesley Lopes. E tem duas perguntas aqui do Nonato Barbosa. Secretário, passada a pandemia, quais ações concretas da SDA para ajudar as cooperativas a se reerguer? E boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta. Os procedimentos das DAPs parecem um negócio sem critério. Quem faz o controle desse processo? Então, são duas perguntas que eu gostaria que o secretário respondesse, e já agradeço de antemão, mas peço também para ele responder e já fazer as considerações finais. Nós já estamos com 1 hora e 5 minutos aqui de live. Perfeito, vou ser breve e conciso. Eu queria primeiro fazer este convite aqui. Quem tiver, deixa eu me botar aqui. Opa! Está vendo aqui, Felipe? Dá para ver aí? Não, está ruim, secretário. Melhor se eu falar. Olha aí, pronto, melhorou aí. Está vendo aí melhorou. O número? Pronto, esse é o número que você pode 99 anotar. 9912 Deixa eu ler. É 85, né? Que é o número. É 85. Você, pelo 85 99129 6309, pode acessar o site do SDA Notícia. Nós criamos uma mala direta e todo dia fazemos um clipe com informações da secretaria. Quem quiser se cadastrar, manda apenas um oi lá no nosso WhatsApp e recebe as notícias. Bom, ações concretas. Nós estamos prontos para, no dia que a economia retomada e a abertura plena, de execução do PIMP, Programa de Irrigação na Minha Propriedade, Rota dos Cordeiros, do mel, do leite, da fruticultura. Nós estamos toda estruturada a ação para a execução do Repalma e nós estamos com o projeto São José 4, todo estruturado, organizado, esperando apenas, tão somente, o governador Camilo Santana decidir quando é oportuno fazermos o lançamento e a operacionalização do projeto São José 4. Sobre DAPs, nós, inclusive, a pessoa... Qual foi o companheiro que falou da DAP, Felipe? O da DAP foi o Aloysio. Aloysio, nós temos o maior zelo com relação às DAPs. Se tem alguma denúncia, alguma observação de impropriedade, a Secretaria criou um chat de diálogo direto com os agricultores familiares. Você abre a página da SDA, lá embaixo vai aparecer a sala de diálogo, você clica nela e procura uma das nossas coordenadorias. Ou vai direto no site da Emates, que também tem um site de diálogo, onde você tira dúvida, faz enquete, pergunta, faz sugestões, e eu sugiro que você possa fazer isso, ou mandar no meu e-mail uma mensagem, ou no próprio chat lá, uma conversa comigo, que eu lhe respondo direto às suas inquietações. Então, Felipe, muito obrigado. Quero dizer da alegria de ter compartilhado essa live com você e com o Renato. Você que tanto contribuiu na nossa secretaria, está se preparando aí para uma nova etapa, uma nova missão na sua vida. Eu peço a Deus que rogue proteção e, principalmente, que tenha êxito nessa nova campanha de caminhada que fará daqui para frente. Um grande abraço e muito obrigado. Vida longa e muito sucesso. Obrigado, secretário de Assis. Obrigado, Renato, pela disponibilidade de vir aqui debater e discutir sobre a agricultura familiar, sobre as políticas da agricultura familiar, sobre as dificuldades também que nós estamos enfrentando nessa pandemia. Fico muito grato a vocês. Né? E, secretário, eu já vou aqui, porque a gente não pode perder a oportunidade, né? E você fala que o projeto São José está preparado aí, certamente, para um próximo lançamento do projeto São José 4. Isso. E, evidentemente, isso a gente também tem demandas do nosso município de Itapipoca. Nós que no projeto São José 3 fomos beneficiados com a água do Barrento, com a água do Arapari, com a água da Assunção, que ainda não está concluída, mas já fica concluída, e fomos beneficiados também com o projeto da cooperativa aí da agricultura familiar. E temos demanda. O Distrito Deserto também espera por água, o Distrito do Ipu também espera por água, e a cooperativa dos pescadores de Itapipoca, a colônia de pescadores também tem uma demanda. Então, espero logo que abra, evidentemente, eu não posso garantir que isso vai acontecer, mas essas demandas vão ser aportadas aí para o senhor, porque os nossos distritos,
em especial aqui eu falo de dois, do Ipu e do Deserto, estão com projetos já prontos, e também o pessoal da Colônia de Pescadores tem um projeto no desenvolvimento da piscicultura aqui no município, para fortalecer a cadeia da piscicultura, e eu tenho certeza que você vai olhar com bons olhos no momento adequado. Então, já agradeço a vocês dois. Informo que na próxima, nós estamos fazendo as nossas lives de terças e quintas. Na próxima terça-feira, o nosso debate será sobre educação, e nós convidamos o deputado federal, ex-secretário de Educação do Estado do Ceará, Gilvan Alencar, que vai contribuir com a gente nesse debate, os impactos da educação, os impactos da pandemia na educação, o retorno às aulas, a questão do Fundeb, a questão, enfim, vários debates que estão acerca da educação, também juntamente com o nosso amigo e colega, que é ele que coordena aqui a CRED 2, que é a Coordenadoria de Educação do Estado do Ceará, nosso amigo Lucas Alvim. Então, convido a todos que na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 17 horas, a gente também possa fazer um novo debate, desta vez sobre a educação. Agradeço mais uma vez a todos os internautas que puderam nos ouvir até o momento. Agradecer mais uma vez ao secretário de Desenvolvimento Agrário, Jacer Diniz, que está sempre a posto para fazer o debate, discutir com a gente, e a este jovem empreendedor, dinâmico, que está fazendo a cooperativa da Agricultura Familiar de Itapipoca, uma grande cooperativa, e tenho certeza que vai ter sucesso pela frente. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço. Grande abraço. Boa noite. Vida longa. Boa noite, Felipe, secretário, e a todos que acompanham a gente até aqui.